Olá, pessoal. Dentro da condição autista, existem tanto estudos quanto um foco muito grande no indivíduo na condição que é verbal e não verbal, tá? Nós precisamos refletir muito sobre o transtorno do espectro autista nível 1 de suporte. Por quê? Porque sim, o indivíduo de nível suporte 1 de diagnóstico tardio, ele apresenta prejuízos na fala, tanto na linguagem expressiva quanto na linguagem receptiva. Como é que isso acontece? É quase unânime no processo de avaliação você ouvir da pessoa que está sendo avaliada que ela encontra dificuldade de uma intensidade, às vezes pequena e às vezes muito grande, de conseguir expressar pela fala aquilo que ela está pensando. Assim como a mesma dificuldade de decodificar aquilo que ela ouve das outras pessoas, não conseguindo efetivamente expressar aquilo que ela gostaria e também não conseguindo compreender aquilo que uma outra pessoa está tentando colocar em comum, tá? A área da fala, ela fica no hemisfério esquerdo, tá? Na região parieto-temporal e envolvem duas estruturas, que é a área de Broca e a área de Wernickein. A área de Broca, ela é responsável pelo componente motor da fala, a capacidade de articular a mandíbula interior da boca para conseguir pronunciar a palavra. E a área de Wernickein, ela é responsável pela definição, no sentido de compreender o significado da palavra que está sendo recebida e que está sendo emitida. Estruturalmente, elas alicerçam de maneira muito significativa a linguagem, porém são áreas que têm uma interligação extremamente significativa, tanto com a área frontal ou neocórtex, como com o sistema límbico. E é aí que a gente vai começar a entender um pouquinho sobre o prejuízo da fala. Indivíduos na condição autista apresentam, numa estatística muito significativa, prejuízos de funções executivas, que está no neocórtex, responsável por organizar, planejar e executar tarefas. E o sistema límbico é uma região subcortical em que o componente de memória e de reação emocional são usinados dentro desta região. O que nós precisamos para executar o nosso processo de linguagem? Nós precisamos organizar, planejar para poder falar e para poder entender. Nós precisamos, e é um processo automático que independe do indivíduo, associar a definição da fala com uma memória emocional, tá? Porque todo o conteúdo que nós expressamos, sim, ele está carregado de um elemento emocional. E esse prejuízo da fala envolve tanto o processo de processamento, como envolve as questões de memória emocional e também de memória simbólica, tá? Existem vários profissionais que discursam que o nível de suporte 1, 2 e 3, ele não é uma definição importante e significativa. O que é significativo? Definir se o indivíduo está ou não dentro da condição autista. Por quê? Porque o indivíduo de suporte 1, 2 e 3, as três situações, esse indivíduo vai apresentar características semelhantes, com necessidades de suporte diferenciadas. E aí a gente pode pensar o seguinte, né? Pô, mas o indivíduo de suporte 1, ok, ele até pode ter um prejuízo da fala, mas ele se comunica, claro, isso é uma grande vantagem. Agora, a qualidade dessa comunicação, que está no sentido de compreender, ela traz
um prejuízo muito grande para a pessoa, para o indivíduo autista e para as pessoas que estão à sua volta. Por quê? Porque você vai ter indivíduos, tanto autista quanto quem está à sua volta, no ambiente profissional, no espaço escolar, dentro da sua família, dentro de alguns outros espaços sociais, em que a finalidade da linguagem, da comunicação, que é colocar em comum, ela não vai acontecer de maneira efetiva. Vão existir ruídos e vão existir espaços em branco por essa dificuldade de compreensão. No indivíduo autista, o que isso provoca? Isso vai provocar, muitas vezes, uma ativação de estereotipia, isso vai provocar uma evitação e um afastamento do contexto social, porque o indivíduo consegue ter a percepção de que ele não está conseguindo emitir aquilo que necessitava e nem compreender aquilo que está sendo repassado. Os outros vão ter uma percepção de estranheza, porque não vão conseguir ter um entendimento do porquê que aquilo ali está acontecendo, tá? E aí você gera conflitos desde o espaço familiar, você vai ter prejuízos nos resultados escolares acadêmicos, você vai ter prejuízos no exercício profissional, muitas vezes gerando demissões, entre outras coisas, tá? E isso tudo associado a uma característica que a pessoa na condição autista tem, que é a falta de filtro, de soltar, de falar sem previamente classificar aquilo que ele deveria estar falando, tanto em termos de conteúdo quanto em termos de momento. Então, nós temos que ter uma atenção muito importante e uma preocupação muito grande com o indivíduo de diagnóstico tardio, porque o fato da fala estar presente, da capacidade auditiva estar presente, isso não tira dele uma plenitude no sentido de qualificar o seu processo de linguagem, tá? Gente, vocês que me escutam, que são os meus seguidores, vocês apresentam essa dificuldade de não conseguir falar aquilo que está passando no pensamento de vocês e de compreender aquilo que está sendo repassado? Sim ou não? E como é que isso acontece? Se isso traz alguma dificuldade, se isso traz algum prejuízo? Vamos construir um conhecimento legal aqui entre a gente, tá bom? Um grande abraço para vocês.